Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro Conacimes. Eu me chamo Erinete Leite Stopiglia e hoje eu serei a palestrante de vocês da palestra Neurociência do Cérebro que dá luz. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre mim, né? Tem um breve resumo, mas eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso, sou psicóloga clínica há mais ou menos aí uns 5 anos. Eu tenho especialização em neuropsicologia. Atualmente eu sou mestra em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, no programa de pós-graduação em psicologia, e esse mesmo programa é o qual eu estou fazendo doutorado. A linha que eu escolhi, a minha linha de pesquisa, é neurociência cognitiva e comportamental. Né? Hoje em dia a gente trabalha com modelos animais e a sua translacionalidade dentro da neurociências. Então vamos iniciar aqui. Passei o slide, vou esperar um pouquinho. Então, vamos lá. A maternidade ela é um evento transformador em todas as áreas da vida da mulher, né? Em todos os âmbitos. Aí eu trouxe aqui que afeta a esfera social, psicológica e biológica. A maioria das mulheres que estão em idade reprodutiva e que decidirem por ter filhos, né? Elas vão passar por essa experiência. Mas o que poucas pessoas sabem é como fica o cérebro dessa mulher, né? Por isso que eu coloquei aqui como um dos pontos assim, mas e aí, o que acontece no cérebro dela? Porque assim, essa questão das mudanças físicas, hormonais, elas são bastante estudadas já há algum tempo, e a gente tem também um fenômeno, né, muito curioso, que as mulheres passam durante a gestação, que é o esquecimento, né? Aí as pessoas até chamam, se eu não me engano, o fenômeno de baby brain, né? Que é o cérebro de bebê, que a mulher fica com o cérebro de bebê. Quando na verdade essa questão do esquecimento é porque o cérebro desta mulher fica inundado de hormônios, de progesterona. Então, assim, tem-se o esquecimento. O corpo está passando por várias adaptações fisiológicas também. E isso, assim, durante a gravidez, esses picos hormonais traz essa perda de memória. Mas nunca foi falado se há realmente uma mudança nesse encéfalo, né? Então, por isso que nesse primeiro slide eu trouxe esse desenho aqui, que é um desenho bastante curioso, né? Como seria o cérebro da grávida, que ao mesmo tempo tem muita coisa dentro e pouco dessas coisas conversam entre si, né? Eu trouxe essa imagem de um artista porque eu gostei bastante. Parece meio bagunçado, mas é porque é isso, é um monte de informação que já tinha ali, mais informações novas, só que o cérebro dessa mulher vai optar por selecionar informações voltadas à gestação. O resto ele vai como se ele fosse deletar. Vou continuar aqui. Né? Então, assim, quais foram as primeiras evidências, né, relacionadas às mudanças nesse encéfalo da mulher que esteve grávida na pós-gestação, o que realmente estava acontecendo ali? Então, assim, o primeiro boom na ciência de que se tem notícia de algo parecido é o estudo da neurocientista Euceline Roixema, né? Ele foi publicado na Nature Neuroscience no ano de 2016, né? Então, eu vou colocar aqui o estudo dela, que é se eu não me engano, a gravidez leva a mudanças duradouras na estrutura do cérebro humano, né? Que esse é o título do estudo dela, que chama bastante atenção. Então, assim, aqui está dizendo que leva a mudanças duradouras no cérebro humano. Aí a gente já descobre que tem um gancho ali que chama atenção, porque até então não se tinha notícias de mudança na estrutura do cérebro dessa mulher. Então esse artigo ele vem trazer isso. Mas e aí? Da onde a Euceline tirou essa ideia? Né? Porque se não tinha pesquisa a respeito, de onde ela tirou essa ideia? Ela se baseou no estudo de 2002, né, que era a mudança no tamanho do cérebro durante e após a gravidez, estudos em mulheres saudáveis e mulheres com pré-eclâmpsia. Esse estudo ele mostrou que mulheres que tiveram algum tipo de mudança no encéfalo delas,
ou mulheres que tiveram pré-eclâmpsia tiveram mudanças no encéfalo dela. Então, assim, a Euceline, ela partiu do princípio que se tinha mudanças porque elas tiveram pré-eclâmpsia, a pré-eclâmpsia nesse caso foi por causa da gestação, então deveria ter mudança já na gestação, né? Mas qual foi o pulo do gato da Euceline? Ela descobriu que há a diminuição, deixa eu pegar o meu laser aqui, funciona laser? Olha aqui, há uma diminuição da substância cinzenta no cérebro dessas mães, né? Então, assim, isso vem corroborar por que, Erinete, que você resolveu fazer essa palestra. Eu fui mãe recentemente, eu tenho uma bebê agora de 2 meses de vida, e durante a minha gravidez eu descobri que não é que eu estava emburrecendo, né? Que seria mais ou menos isso, mas assim, eu fui perdendo questões cognitivas que eram importantes para mim. Como eu sou doutoranda, a gente tem que ler bastante, tá constantemente lidando com dados de pesquisa. Eu comecei a perceber que meu rendimento foi caindo. Então, eu comecei a me interessar pelo assunto e, ao me interessar, eu fui pesquisar. E esse é um dos trabalhos que eu encontrei da Euceline, porque na verdade só existem 2 trabalhos tratando do cérebro, da mudança no cérebro das mães. E os 2 trabalhos são da Euceline, são do grupo dela, né? Que é um de 2016 e o de 2021, que eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos lá partir para a substância cinzenta. Aqui tá. Mas o que seria a substância cinzenta? A substância cinzenta, ela está localizada principalmente nas camadas externas, né, do cérebro aqui, como vocês podem ver, que a gente poderia chamar, na verdade, substância rosa, camada superficial rosa do encéfalo, ou para os mais leigos, fala assim, olha, a capinha ali daquela noz, né, que isso aqui parece uma noz, quem já tirou a noz da casquinha, parece, ele fala a casca de cima da noz, nem ser o recheio, porque o recheio é a substância branca, desculpa, porque assim, a brincadeira. Mas a substância cinzenta, ela desempenha um papel importante no controle muscular, na execução de tarefas de alto nível, como ver, ouvir, processar memória e emoções, além de tomar decisões, né? E quando a gente fala que há uma diminuição da substância cinzenta no cérebro dessas mães, essas gestantes e recém-mães, a gente está dizendo que o cérebro delas encolheu, né? Mas aí a gente pensa, qual é a extensão desse dano? O que acarreta esse encolhimento desse encéfalo dessa mulher, né? Porque é algo para a gente pensar a respeito. Então, aqui, eu trouxe uma imagem do estudo da Euceline, né? Euceline, que é o da Euceline Roixema. Então, aqui eu coloquei a fonte. O que ela está mostrando? No artigo dela, na pesquisa dela, que foi com 25 mulheres que estavam gestantes e deram à luz, foi um estudo de segmento, que ela seguiu essas mulheres até 2 anos pós-parto, comparando com mulheres que não tinham filhos, né? Ela fez ressonância magnética para ver se havia alguma diferença nesses encéfalos, e o que ela notou é que nas mulheres que eram mães, e até 2 anos, né, que ela foi fazendo esse estudo de segmento, essas áreas aqui que estão em amarelo foram as áreas mais afetadas pela diminuição da substância cinzenta. Mas o que isso quer dizer? Essas áreas, elas são áreas que têm papéis importantes na cognição social e nos comportamentos de cuidado. Quando a gente olha para isso, a autora vai dizer o seguinte: é como se houvesse uma poda sináptica, um refinamento desse cérebro que ele se prepara para a chegada de um novo bebê. Como esse novo bebê, ele exige muito da atenção dessa mãe, né? Essa mãe ela tem que focar todas as energias para entender o que acontece com esse bebê, para cuidar dessa nova vida. Então, o cérebro ele já se prepara biologicamente. Então, assim, é como se ele cortasse, né? Ele olhasse e falasse: isso aqui não é importante. Lembrar lá do que ela estudou sobre o Monet ou Companhia Limitada não é importante. Então, eles acreditam que tudo isso acontece,
né? É como se fosse algo relacionado à teoria da mente, né? Aí aqui é a sigla TOM, que é Theory of Mind, que ela diz o quê? É a capacidade que a gente tem de inferir, né, o que o outro está pensando. Então, assim, o que isso quer dizer na prática? É a mamãe olhar para aquele bebê, para aquele rosto redondo, gordo, aqueles grandes olhos, e falar assim: tá com fome, tá com sede, tá com dor, quer colo, tá com sono, quer andar, tá com a fralda suja, sabe? É essa capacidade da mãe olhar para sua prole e saber o que ela tá precisando. Então, assim, esse ajuste fino das conexões seriam para isso. Porém, um fato importante de se destacar é que, apesar de parecer algo extremamente positivo, ao mesmo tempo tem outras questões que ficam subentendidas, porque assim, se esse cérebro ele faz essa poda, se ele está encolhendo, essa mulher ela perde algumas funções, né? Que nesse momento que ela está vivendo com o bebê dela, na teoria não seria importante. Então a gente precisa pensar mais isso de uma forma prática, né? Ela vai ter também um outro. Então, esse é o segundo estudo do grupo da Euceline. Dessa vez ele foi publicado pela Martínez Garcia em 2021 na Brain Science, em que o título do artigo é a seguinte pergunta: as alterações cerebrais induzidas pela gravidez são revertidas? O cérebro de uma mãe 6 anos após o parto. Porque naquele primeiro estudo, o grupo da Euceline, ele seguiu essas mulheres até 2 anos pós-parto e eles descobriram que aquela substância cinzenta que estava diminuída, né, que aquele cérebro que estava menor, ele não tinha voltado ao tamanho de antes do parto, considerando as mulheres não grávidas que eles fizeram a comparação com os exames de ressonância magnética. Então já se sabia que até 2 anos após o parto, o encéfalo da mãe continuava com a massa cinzenta diminuída. É como se tivesse secado, se tivesse murchado, esse cérebro diminuiu. Então eles falaram assim: não, mas vamos investigar 6 anos depois, porque não tem na literatura, primeiro que não tem estudo na literatura sobre o que acontece no cérebro dessas mães, né? O que a gravidez impacta no cérebro da mulher? O que a maternidade ela faz fisiologicamente falando a este cérebro? Né? Então, assim, eles fizeram esse estudo de segmento, são as mesmas mulheres lá do primeiro estudo que eles fizeram, né? Eles seguiram até 6 anos. E assim, o que eles perceberam foi que o cérebro dessas mulheres, mesmo 6 anos após, continuava com a substância cinzenta diminuída. E o que eles estavam pensando a respeito? A explicação que eles deram para isso foi que assim, olha, isso está associado ao apego mãe-bebê. Então, significa o quê? Que uma mulher que tem uma boa relação, né, um bom vínculo materno com o seu bebê, ela vai ter a substância cinzenta diminuída. E o que esse estudo ele deixa em aberto? Né, que agora eu vou conversar com vocês. Esse estudo ele deixa em aberto a seguinte pergunta: essa diminuição da substância cinzenta das mulheres que foram mães tem algum nível de gravidade? O que é preocupante nessa história toda? Porque assim, a gente espera que a mulher entre no período reprodutivo dela, que ela venha reproduzir, que ela constitua a família dela, mas que ela continue sendo ela. Ah, mas aí a gente tem o puerpério, tem uma depressão pós-parto. Eu falei, aquém disso, a gente tem um cérebro que mudou as suas estruturas. E quais os malefícios? Porque assim, a gente sabe que esse cérebro, ele muda as estruturas pensando em benefício, que é bastante interessante porque assim, é da nossa evolução priorizar a manutenção da espécie. Então, o cérebro ele corta todas as conexões que não são importantes para essa nova vida. Só que ao cortar essas conexões que não são importantes para a nova vida, corta-se conexões que essa mulher tinha da vida dela. E que vida é essa? Eu, no meu caso, enquanto neurocientista e pesquisadora, eu me sinto bastante afetada, porque eu tenho a impressão que eu perdi muitas funções cognitivas minhas.
minhas. Assim, ao mesmo tempo que eu tô aqui dando essa palestra, eu conto com um pouco de ajuda de cards, de cartões para lembrar de algumas temáticas. Que nem ao pensar nesse artigo, as áreas estruturais que foram afetadas. Porque assim, nos artigos eles não nomeiam quais são as áreas desse cérebro que teve uma diminuição da sua estrutura. A única coisa que as pesquisadoras fazem, tanto no artigo de 2016 como de 2021, é testar a memória. Testar a memória de curto prazo e a memória de trabalho. Só que daí a gente nota ali na imagem, né? A imagem do slide passado, que não são áreas só relacionadas à memória que teve diminuição. Então, assim, o que eu quero trazer com essa palestra? Eu quero trazer o desejo de alguém pesquisar sobre essa temática, porque ela se faz necessária, porque quantas mulheres são mães, têm suas funções debilitadas e a gente vai ficar naquela crença de que é um pós-parto difícil, é um puerpério difícil, é uma depressão pós-parto, só uma questão psicológica, quando às vezes está relacionado a algo muito maior. A gente está falando de uma fisiologia do encéfalo. Então, essa ideia da palestra é trazer questionamentos. Né? Logo após esse slide aqui, vai estar o meu e-mail, né? Caso alguém queira fazer parceria, queira conversar a respeito, entre em contato comigo, vamos trabalhar, vamos fazer pesquisa, porque assim, eu tô aqui para levantar a bandeira e para trazer esse questionamento, né? Porque se existe uma mudança estrutural nesse encéfalo, então assim, a gente precisa estudar, a gente precisa descobrir o que está acontecendo e principalmente porque esse cérebro ele não volta ao tamanho anterior dele. Ele não volta porque, assim, se até 6 anos depois estava diminuído, né? Porque é uma coorte de segmento. A gente esperar agora se elas vão repetir esse estudo para falar, será que 10 anos depois ainda está do mesmo jeito? O que eu posso adiantar de tudo isso é que eu sou mãe há 15 anos, né? Minha primeira filha tem 15 e o meu bebê agora tem 12. Assim, eu lembro que na minha primeira gestação eu perdi algumas funções e agora na segunda eu me sinto muito mais prejudicada ainda. E assim, são questões, e assim, são questões pertinentes para a gente pensar, né? Que eu acho que as melhores pesquisas surgem de questionamentos. Então, quando a gente fala de você acolher uma mãe, acolher em todos os sentidos e especificidades desta cidadã, porque assim, é uma pessoa diferente. Ela já tem uma arquitetura cerebral agora comprovadamente diferente. Quero deixar aqui meu obrigada à direção do Conacimes, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de falar de um assunto que me é sensível, que me é pertinente no momento. E assim, falar de perda, né, que eu tive perda cognitiva, mas assim, em nenhum momento desabona o sentimento que eu tenho pelas minhas filhas, tá? Porque a maternidade é essa loucura de amor. Eu sou muito grata, mas é mais uma questão científica mesmo, o peso que isso vai ter na minha carreira no futuro. Porque assim, são coisas que talvez eu não recupere. É isso, muito obrigada a todos.